nos traz, pela competência, né, e pela bagagem que tem aí, que faz parte da sua história, né, e o senhor, nas suas últimas palavras aí, contemplou muito do que eu ia falar, mas assim, dessa coragem de não ter medo, né, como eu disse, antes de estar na vigilância sanitária, que eu estou há 10 anos, eu trabalhei 7 anos em balcão de farmácia, e eu acho que a gente não tem que desanimar com as dificuldades, com os momentos difíceis e transformar. Eu lembro hoje, né, e buscando porque eu trabalhei em farmácia comunitária, quando eu fui contratado pela primeira vez, terminei faculdade de farmácia, eu e mais 2 colegas fomos era uma rede de farmácia, tudo que fomos contratados, esses 2 colegas hoje estão na medicina, né, terminaram farmácia depois, e eu lembro que o que nós escutamos é que em 2004 a gente passou por um termo de ajustamento de conduta. As farmácias tinham muito assinacêutico, né, não vou entrar nessa polêmica, e apareciam lá. Eu fui chamado lá no escritório, nós 3, como fomos assinar a carteira, e ele disse, olha, as minhas farmácias não precisam de farmacêutico. Eu estou contratando por força da lei, né? A gente não precisa de farmacêutico, porque aquilo ficou muito marcado. É uma empresa que eu trabalhei durante 7 anos, só saí para entrar na vigilância sanitária, né? Eu lembro que eu e os outros 2 colegas escutaram aquilo muito forte, não preciso. E aquele medo da gente ir para a farmácia. Os primeiros 15 dias na primeira farmácia, os balconistas que não conviviam com o farmacêutico, eram assinacêuticos, né? Então, os primeiros 15 dias eles deram um gelo, eu era uma parede, eu não existia para a farmácia. Porque aquela figura não existia para eles, eu compreendi isso depois, né? Aquele farmacêutico não existe, eu não trabalho com esse cara, esse profissional não faz parte da realidade. E trabalhei durante 7 anos nesse local, são meus grandes amigos, assim, ficou a amizade, esses balconistas que me trataram no início, né, e a gente estabeleceu uma parceria, né, o farmacêutico, os outros profissionais que trabalham na farmácia. A gente foi juntando esse negócio, porque se eu tivesse desistido de ser farmacêutico, na primeira semana, quando me deram um gelo, quando eu comecei, eu era uma parede, como da farmácia, passava nem boa tarde, nem bom dia, porque eu não existia, né, a gente não ia para frente. Mas, assim, é ter coragem, a gente vai passar por desafios, e essa transformação ela é desafiadora. E depois vamos trocar uma ideia, eu também não sou, eu só trouxe a norma, doutor, como ela está aí posta pelo apanhado da Anvisa. Eu também tenho os riscos de colocar essa questão do serviço de saúde e de abrir para outro profissional também ingressar lá dentro. Né? Então, tem outras questões envolvidas no serviço de saúde. Eu só trouxe aí o apanhado como vigilante sanitário, mas ali não é minha opinião, pessoal, é do apanhado da construção da norma. Né? A minha opinião como farmacêutico diverge em alguns pontos. A gente tem que ter alguns cuidados, né, para não dar um tiro no pé, para aquela coisa toda. Mas muito obrigado, não vou, já falei demais, agradecer ao CRF, a todos os colegas, e esse momento vivenciado com todos. Muito obrigado. Eu acho que não está mais transmitindo pelo YouTube, não, viu? Ficou só gravado, Divaldo. Tá gravando, deu uma pausa aí, foi interrompido, e aí a gente vai estar postando para os colegas assistirem na íntegra, tá certo? Obrigado, e aí, por isso, inclusive, Divaldo, eu selecionei aqui 4 perguntas que ficaram pendentes no chat e eu acho que merecem ser respondidas, tá? Claro, João Bezerra, ele colocou o seguinte: estão querendo alinhar a RDC 44 a outros modelos de sucesso de outros países? É um questionamento. Nas Américas, na Europa, e que países que oferecem serviços farmacêuticos bem estabelecidos? Essa é uma pergunta do João Bezerra. A Carla Mota queria saber com relação a esse teleatendimento para o farmacêutico acupunturista. Ela vê que outros profissionais que trabalham com acupuntura estão fazendo isso dentro da questão da medicina chinesa, mas para a farmácia a gente ainda não tem essa autorização. Ela, inclusive, consultou o conselho e a gente não tem regulamentação com relação a isso. O Lopes Neto, ele coloca assim, um posicionamento dele, eu acho que vocês poderiam refletir. Eu acho que a anamnese é dificultada demais em análises como a telefarmácia. Realmente são conceitos a ser bastante debatidos, isso é a opinião dele. E a Cristiane Vejó, né, a Cristiane Vejó, inclusive, que a gente já mencionou aqui hoje, ela pergunta, é possível dentro de uma farmácia termos outros consultórios multiprofissionais para atendimento e cuidado integral? Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar, que a maioria dos nossos espectadores querem saber. É possível ter consultórios, outros consultórios, já que agora é estabelecimento de saúde? Se o Antônio Carlos me permitir, eu vou responder as 2 mais fáceis, ele fica com as mais difíceis, certo?
Essa da Cristiane é foda, é fera. Fique à vontade, doutor. Não, então, vou responder a primeira e a última, e ele fica, vou pelas bordas, ele fica com o recheio. Com relação à utilização de outros modelos, pelo que o Antônio Carlos mostrou, sim, eu não tinha conhecimento disso, fico feliz, de fato, e com aquela tabela que ele mostrou é maravilhosa, porque, graças a Deus, só respondeu quem valia a pena. Só respondeu quem valia a pena. Austrália, Inglaterra, elas estão, na verdade, assim, a Inglaterra, ela tem um sistema, a rede é privada, né, as farmácias são privadas, mas são integradas ao sistema de saúde. Isso é uma coisa que me estimula muito, porque eu acho que a gente poderia realmente ser um estabelecimento de saúde da atenção primária. Isso está na apresentação de Antônio Carlos também, me deixou mais tranquilo, porque eu recebi hoje de tarde a proposta, né, e eu não tinha lido todo, mas aí, enquanto você falava, pode olhar na gravação, que eu estou com o olho virado aqui, eu estou procurando aqui as coisas, você vai falando, eu fui procurando. Mas eu fiquei mais feliz com isso, assim. Então, Inglaterra, Austrália e Canadá, Nova Zelândia, eles são integrados à Inglaterra por uma comunidade que eles têm, né, a Commonwealth. E aí eles também têm algumas coisas muito positivas. O modelo americano, eu acho que é aquele negócio que é aquela interpretação. O Brasil, ele tem uma interpretação do modelo americano, né? A interpretação brasileira foi a pior possível, porque criou realmente uma drugstore que tem a story e quase não tem drug, né? Então, esse aí é que eu fico preocupado com a interpretação dele. No resto, eu acho que é muito positivo, os países que responderam foram muito bons. Fico um pouco triste e preocupado com nossos colegas da Anvisa da Avisa de outros estados, porque eu acho que muita gente ali nunca atendeu paciente, é de outra geração, e aí eu acho que algumas visões não necessariamente são claras. Eu tenho mais medo do interno do que o externo, eu acho que o externo influencia para o bem. Com relação à questão do consultório, eu já fui para consultórios em outros países, e a interpretação é absolutamente diferente. Por exemplo, na Europa, você vai ter consultórios na farmácia, mas elas não são dentro do estabelecimento. O que é que eu percebi, assim, é que você tem o consultório farmacêutico, tem as mesas e cadeiras para atendimento, para dispensação, tem um balcão para atendimento rápido, e tem uma escada que você sobe e lá em cima tem uma clínica. Então, tem podólogo, tem nutricionista, tem outros profissionais, fonoaudiólogo, psicólogo, tem vários. Normalmente, eles trabalham de maneira integrada, o que acaba sendo positivo também. Mas não fica dentro do estabelecimento. Nos Estados Unidos, o que eu vivenciei é aquele modelo em V, né? Eu tenho um salão da farmácia para um lado, e a outra perna do V é a clínica, e eles têm atendimentos de profissionais de saúde, incluindo médicos que eles chamam de GP, que são os General Practices, são os clínicos gerais. Mas eles fazem atendimento absolutamente focado em determinadas questões menores, é como se fosse um serviço de triagem. Normalmente eu não resolvo todo o problema ali, eu tenho que ser indicado para um outro serviço. Por que eles fizeram consultório na farmácia? Porque, como eu disse, eu talvez tenha sido a tônica da minha apresentação, é que o paciente que usa muitos medicamentos e não usa corretamente, ele custa muito caro, tanto para o público quanto para o privado. Então, a ideia, inclusive, da prescrição na Inglaterra tem a ver com isso, porque eles acham que a farmácia, como estabelecimento de saúde, ele pode minimizar a ida para a urgência e o atendimento de, exames clínicos e uma hospitalização, etc. Então, tudo que eu puder fazer, inclusive o atendimento domiciliar, é bem-vindo. Na Inglaterra, uma vez eu trouxe um australiano para cá, um menino, ele devia ter 23 anos, bem novinho,
E ele dizia que na farmácia que ele trabalhava, eles recebiam, uma vez por mês, um elenco de pacientes que estava sendo internado com frequência. Então, eles eram direcionados para ir à casa desses pacientes, os pacientes que são internados com mais frequência e que custam mais caro. Então, o plano de saúde, ele faz essa seleção, manda para a farmácia do bairro, e a farmácia do bairro indica um farmacêutico que vai fazer esse atendimento domiciliar. Obviamente que se o paciente interna menos, etc., a farmácia ganha mais por isso, né? Então, entra um dinheiro novo, que é um dinheiro relacionado a serviços, né? E não necessariamente somente ao produto. Não é só um local de venda de produto. Então, esses dois são os que eu tenho mais conhecimento e eu, assim, me sinto mais à vontade de falar. Se eu sou a favor ou contra, eu não sei se eu sou a favor. Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso. Eu quero crer que não, por hora. Entendeu? Porque eu acho que a gente tem um problema no Brasil que a gente quer pular etapa. Certo? Para eu não me alongar muito, deixar meu colega falar. Mas eu acho que a gente pula etapa. Eu acho que a gente não começa a fazer nem o básico, já quer ir para o mais complexo. E essa miscelânea de ações que o cara quer fazer, estética, não sei o que, eu não sou muito favorável também, não. Quem estiver me vendo, me desculpe. Mas eu sou da área da saúde, eu sou profissional de saúde, e eu acho que a gente deveria dar ênfase, nesse primeiro momento, a cuidado à saúde. Mesmo que o bem-estar deixe a pessoa mais feliz e tal. Meu ponto de vista. Obrigado. Doutor, a questão da telefarmácia e tudo, eu deixo para você. A telefarmácia, eu esqueci tem muito mais propriedade do que eu. Sim. Responda essas aí, porque essas aí são Não, suas. da telefarmácia, com relação à anamnese, por exemplo, eu faço terapia. O meu terapeuta, eu não deixei de fazer terapia com o meu psicólogo dia nenhum. Eu faço, minha esposa faz, meu menino faz de 12 anos, todo mundo faz terapia. O grande questão, assim, quando é a hora da minha terapia, que a gente tem que escolher um lugar na casa que o de 3 anos não entre. Entendeu? Porque ele toca o terror. Mas aí eu vou para o meu canto, eu fico aqui no quarto, eu vou lá para o fundo e faço minha terapia. Não mudou o atendimento. E hoje, meu terapeuta estava dizendo que 40% dos pacientes deles, só 40% estão indo para o consultório. Os outros 60% todos estão fazendo online, mesmo estando liberado para atendimento online, presencial, perdão. Entendeu? Eu não acho que uma anamnese farmacoterapêutica muda. O que mudaria, a priori, é se a gente fizesse exame físico, que nos Estados Unidos, por exemplo, o farmacêutico faz exame físico na farmácia. Entendeu? Então, se a gente fosse fazer um exame físico, talvez mudasse, mas a depender da tecnologia que a gente use, eu consigo aferir pressão, eu consigo medir glicemia, eu consigo até fazer eletrocardiograma, que na Espanha eles fazem eletrocardiograma em farmácia há mais de 15 anos. Eu consigo fazer. Há 15 anos atrás, quando eu vi um farmacêutico fazendo eletrocardiograma, ele colocava o equipamento no paciente, media num equipamento, para você ver como é velho, ele pegava um telefone fixo, no equipamento ele tinha um gancho de telefone, que os meninos mais novos não sabem nem o que é gancho de telefone, ele botava o gancho do equipamento no gancho do telefone normal, ligava para o médico e o eletrocardiograma saía pelo telefone, com aquela internet que fazia barulho que a gente já usou. Entendeu? Então, hoje em dia, você consegue fazer uma série de coisas na farmácia que podem ser transmitidas por aplicativo para o farmacêutico, e o farmacêutico fazer uso desses exames clínicos para poder depois reencaminhar para o médico. Então, quanto à anamnese, o atendimento, é claro que o toque, a empatia, é muito mais fácil se a gente estiver próximo. Principalmente o toque, né, que é uma coisa que a gente tem que treinar no farmacêutico. Porque a gente tem formas de tocar, hora de tocar, tem tudo que às vezes ajuda muito na compreensão de um problema. Mas com relação à escuta, à fala, à documentação e o resto,
não vejo grande problema em relação a isso. Ficou só a acupuntura para você. Também não, foi acupuntura não. Eu acho que para mim só dá para colaborar um pouquinho na primeira e na última, que é que tem algum aspecto sanitário, doutor. Fica à vontade, fica à vontade. Da acupuntura eu não conheço, achei que Antônio Carlos soubesse, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Pois é, eu também não. Só complementar, porque você já explanou de forma muito brilhante esses dois pontos. Com relação ao modelo dos outros países, ali na Anvisa, foi só a coleta, para principalmente esse questionamento que tinha muito em cima, que a RDC 44 ela era restritiva com relação a esse serviço. E a 13.021 falava em assistência à saúde. E eu acho que aí está o grande problema. Eu acho que a gente precisa entender o que é essa assistência à saúde, o que é serviço de saúde, o que é serviço farmacêutico. Você defende muito o que é isso. O que é isso? Porque a gente tem essa mania no Brasil de jogar as coisas nas leis, nas normas, e não amarra o negócio. E gera toda essa confusão. Então, eu acho que assim, a consulta aos países de não terem restrição em relação aos serviços, a gente não sabe como isso vai se configurar aqui, né? É adotar esse modelo de não fazer restrição a serviço de saúde em farmácia. Como isso vai se configurar que nós temos, pela maturidade, né? Pela maturidade, né? Eu não sei se a gente, como profissão, está maduro para esse tipo de coisa. E se o dono de farmácia, o que é que ele vai entender por isso, né? Então, a gente tem aí interrogações e como é que isso vai se configurar, não temos como saber ainda. Então, é algo que a gente precisa pensar. Eu ainda nem respondi a consulta pública, eu participo de todas, né, tanto por ser da vigilância sanitária, eu ainda tenho pensado, eu vou responder isso como vigilante sanitário, eu vou responder de um jeito, né, com a minha preocupação no risco. E se eu for responder como farmacêutico comunitário, eu vou responder com outro olhar. Então, nem defini ainda, deve ser como vigilante, porque é o que eu exerço, mas pensando nesse farmacêutico também como profissional. Mas, assim, com relação a isso, então, os países, ele foi mais para dar um embasamento, né, dessa questão do serviço de saúde. Mas eu acho positivo, né? Não é copiar o modelo de lá, porque a gente não sabe como é que se configurou lá, é uma outra realidade, uma outra cultura, um outro nível de maturidade, outra história. Então, não é só copiar lá e trazer para cá, não. Nunca deu certo isso, né? A gente tem um outro formato. Mas, assim, e em relação à última questão, que é envolvendo a questão dos consultórios, a Cristiane gosta de jogar porque ela não está ao vivo. A bicha é danada, né? Ela não está com um problema todo com o consultório farmacêutico. Ela quer a bomba já está desse tamanho, ela quer amplificar com relação a ser multi. O que acontece? A Anvisa, até na última reunião que ia sair a consulta pública, ela ia sair permitindo o consultório farmacêutico explícito, falando o nome do consultório farmacêutico, ela recuou, e ela disse que tinha todo o embasamento jurídico para essa briga, que eu acho que é uma briga muito mais profissional do que até do órgão sanitário, sinceramente. Ele construir esse caminho é o exercício profissional. E ela recuou e vem dando explicitamente consultório médico e odontológico. A norma, ela vem restrição para esses dois tipos de consultório. Aí vem consultório de nutricionista, ela não faz nenhuma referência. Mas em relação a médico, a opção regulatória foi vir restringindo. O que vai dar de problema jurídico com relação a isso, porque eu vejo que o maior problema não é a RDC. A gente tem um problema legislativo com relação a 5991, que fala consultório de uma forma genérica. Então a gente tem aí na hierarquia das leis, a confusão quando for para o jurídico aí é outra. A gente tem uma lei, né? Então tem que se trabalhar esse movimento legislativo também de modificar a lei. Porque eu acho que a norma, aí, na hora que for para a briga judicial, ela vai perder sua força em frente à lei. Mas se você me permite, assim, eu não tenho nem muita preocupação com o nome consultório, tá entendendo? Assim, minha preocupação é que eu acho que a farmácia, se for um estabelecimento, que é um estabelecimento farmacêutico de saúde, ele deveria dar ênfase talvez aos cuidados farmacêuticos propriamente dito, essa interlocução entre a farmácia, até a privada, né? Eu trabalharia numa lógica de farmácia pública, mas numa farmácia privada, se eu consigo fazer uma interlocução com o plano de saúde ou com o próprio SUS e faço o atendimento lá, eu minoro o custo, o tempo que a pessoa espera, porque está do lado da casa dela e tal. Eu acho isso muito positivo. Agora, quando eu vejo que muitos colegas nossos não sabem conceito, não sabem o que é farmácia, não sabem o que é dispensação, porque tem muita gente que acha que dispensação é entregar medicamento,
E aí eu acho, assim, é outra ressalva que tem também na RDC que eu vi, assim, que às vezes dispensação é colocada como se fosse uma coisa à parte, não é um atendimento clínico, e pode ser, eu não acho que tem que só ser no balcão, como, né, mas o primeiro atendimento pode ser no balcão, e eu posso ter indicadores para medir a qualidade daquele atendimento, eu posso profissionalizar a dispensação, que eu acho que a nossa dispensação, ela não é profissional, ela está muito, assim, aquém do desejável, né? Um país mais desenvolvido, a dispensação é diferente. Então, é mais nesse sentido. É claro que as grandes redes, né, essa pergunta de Cris, ela não é ingênua. É claro que as grandes redes querem ampliar, as grandes redes fizeram uma coisa que eu acho que elas foram mais estratégicas do que, inclusive, a gente, porque há cerca de 10 anos atrás, as grandes redes mandaram para o exterior missões, a Abrafarma mandou missões de proprietários de grandes redes para ver como era o mercado fora, porque eles sabiam que o teto de ganho de faturamento com o modelo atual, ela está muito próximo de chegar, entendeu? Daqui a pouco ninguém consegue ganhar, um concorrente vai cobrar igual o outro, então não vai ser o preço diferencial. Então, esses diferenciais, eles já vêm sendo pensados por eles há 10 anos, né? E a gente é que ficou para trás. Então, eu acho que a gente tem que se apropriar desse conhecimento também, e eu acho que brigar pela população, trabalhando para que a farmácia seja um estabelecimento de saúde mesmo. Mas em todas as partes do mundo, sem querer me alongar também, a farmácia vende. Em sala de aula, eu digo, a farmácia tem quatro âmbitos. Um deles é comercial, ele é social, ele é sanitário, ele é um estabelecimento de saúde, ele tem um quarto âmbito que agora me fugiu, mas tem um âmbito comercial. Em todo lugar se vende medicamento. Agora, tem lugares que quem compra é o Estado, né, o medicamento é 100% subsidiado, ou ele é parcialmente subsidiado. Na Europa tem muito subsídio, né, o planos de saúde nos Estados Unidos também subsidiam o medicamento. Então, o modelo de farmácia popular da gente aqui já é um pezinho para esse modelo aí, que é um modelo significativo. Quando o povo diz que vão acabar até com esse modelo, é um retrocesso incrível, eu acho, assim. Já acabaram com a rede própria, que tinha tudo para ser fantástica, e acabar com esse outro modelo, a gente vai ficar mergulhado no passado. É verdade, viu, Turivaldo? É isso, pessoal. Então, Carlos, você que coisa de falar mais? Aula, né? O cara, o pesquisador do assunto, está na fonte, não só bebendo na fonte. É isso. A gente fica aqui só Então, gente, já são 9h40, só para deixar registrado, a gente tem a gravação, que vai continuar com uma parte 2, né, dessa nossa conversa, e aí eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez, e dizendo que foi muito enriquecedor. Eu acho que para a gente que está na farmácia comunitária, para os meninos que estão aí na graduação, o pessoal que estão mais novo aí, que eu vou fazer das palavras da Josélia um dia, ela falando, e dizendo assim, que não acreditava viver para ver o que está acontecendo hoje na farmácia comunitária. Então, assim, ela fala isso e eu falo isso e fico arrepiado, porque eu sou um grande lutador pela farmácia comunitária, pelos farmacêuticos comunitários, pelo farmacêutico gestor, pelo farmacêutico empreendedor. Os meninos aqui do Ceará, onde que a gente convive muito, Antônio Carlos sabe que a minha fala é sempre muito pesada em cima da melhoria do serviço farmacêutico e da farmácia comunitária. Não só do farmacêutico empreendedor, mas também do farmacêutico que está dentro da farmácia comunitária. E eu fico muito feliz, muito agradecido por ter trago. E nós vamos fazer mais, viu? Se a Arlândia e a diretoria concordar, a gente já está com outros temas aí, viu? Obrigado, boa noite. Com certeza, Samuel. Com certeza, Samuel.
A ideia nossa é avançarmos aí para o segundo, terceiro fórum, porque esses assuntos eles não se esgotam, né, com essa nossa primeira participação. Então, a gente evidenciou, acho que nosso encontro ele foi satisfatório na medida em que ele evidencia esses recursos tecnológicos para melhorar os serviços farmacêuticos. Então, vocês deixaram muito claro essa questão da possibilidade do atendimento clínico através da telefarmácia, da telemedicina, que já é uma realidade. Muito claro, né, a realização de testes laboratoriais rápidos, vários testes que jamais imaginamos pensar em realizar na farmácia. Hoje se abre essa perspectiva, uma perspectiva concreta, inclusive com disponibilidade de laudos online, prontuário online com registro, a questão da documentação, porque não se faz cuidado farmacêutico sem um registro dessas ações, e o atendimento com a receita, um receituário virtual, né, e isso já é uma realidade em função da pandemia. Eu acredito que nós vamos avançar em função disso, né? A pandemia, ela trouxe algumas reviravoltas, ela antecipou, na verdade, algo que iria demorar um tempo para se instalar. Então, assim, eu queria agradecer imensamente ao doutor Divaldo Lira, meu amigo Antônio Carlos, Samuel, que tão bem moderou esse nosso fórum, que é o coordenador da nossa comissão, da nossa Câmara Técnica de Farmácia Comunitária, minha amiga Vânia, né, colaboradora junto comigo lá na diretoria, junto com o Zé Mário, nosso presidente, junto com nosso amigo Glaucio Saldanha, né, que é o nosso diretor-secretário. E aí esse evento é uma iniciativa do Conselho Regional de Farmácia, com o apoio do Conselho Federal, e aí a gente gostaria de agradecer também ao nosso conselheiro federal, doutor Egberto Feitosa, o professor Nilson, que é o nosso conselheiro federal suplente, e o Conselho Federal na pessoa do doutor Walter, né, que tem sido um aliado aí nos nossos eventos que acontecem ao longo desse período. Obrigada, gente. Muito boa noite para vocês. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.